E aí, suave, beleza? Vamos lá. Esse vídeo seria o número 24, né? O último foi o número 23. Esse seria 24. Mas eu resolvi fazer aí uma brincadeira sobre uma coisa que provavelmente todo mundo tem ouvido falar ultimamente, que é sobre masculinidade tóxica, né? Acho que tóxica é uma palavra da vez, né? Temos Chernobyl aí. E assim, uma brincadeira por quê? Porque existe um medo do número 24 a partir de uma masculinidade mais tradicional, talvez. Vamos chamar de tradicional, para pegar leve, né? Daí tem até uma velhinha de aniversário, quando o cabra faz 24 anos, ele compra essa velhinha que é 23 mais um. Eu pensei, pô, esse vídeo podia ser o 23 mais um, né? Já que eu tô aí pra falar hoje sobre masculinidade tóxica. Não sei, não quero usar esse nome não. Coisa de macho, né? Vamos falar assim, coisa de macho. Bom, eu acho que mais do que nunca, atualmente, eu acho que tem se falado muito a respeito disso, né? Isso, claro, vem do movimento feminista, o questionamento a respeito de masculinidades começa a partir do feminismo, mas existem homens também que têm pensado aí essas questões, né? Estudado grupos de homens para falar sobre machismo, sobre cultura machista, enfim. E esse foi um assunto que sempre me interessou, assim, desde a época da universidade, né? Eu lembro que lá pro terceiro ano, quarto ano, não lembro agora, eu até elaborei uma ideia para falar sobre cultura do estupro, por exemplo, né? Seria um artigo para iniciação científica, que infelizmente eu não fiz. Mas tudo bem, né? Eu acho que é um assunto que tá aí, fica e não vai sair nunca de cena, né? Bom, por onde posso começar? Porque eu não elaborei nenhum roteiro hoje. Faz uma semana que eu não gravo vídeo, né? Pra quem tem assistido meus vídeos, são poucas pessoas, mas tudo bem. Valeu aí quem tá assistindo. Eu tava seguindo uma linha de fazer vídeos, 3 vídeos por semana, 2 vídeos, enfim. Mas essa semana deu meio que uma enchida de saco nisso, assim. E crises existenciais todos temos, né? Mas tudo bem, eu acho que eu vou continuar assim. Eu não tenho me importado assim com o número de visualizações, de inscritos, enfim. Eu acho que todo mundo que vem pra internet, vem pro YouTube, é porque quer falar alguma coisa, né? Então, se eu quero falar alguma coisa, eu vou falar. Agora, se tiver gente pra escutar, daí já não depende de mim, né? Mas enfim, depois de uma semana aí parado, o último vídeo que eu gravei foi na sexta, número 23, drogas, funk e os ninguéms. E hoje, assim, aproveitando a deixa de que hoje seria o número 24, resolvi falar agora sobre essa questão aí das coisas de macho, né? E usar o número 23 mais um, né? Pra lembrar aí o quanto o macho é frágil, quanto a ideia de macheza é frágil, né? E não se sustenta. Bom, por onde começar, né? Eu acho que primeiro, para os homens primeiro, eu como homem também, eu acho que a gente tem que ter... A gente tem que ir Freud, né? Mas a gente talvez precise começar a entender mais o nosso lugar na sociedade, né? Eu acho que assim, no meu caso, eu subjetivamente, né, depois de pensar aí a sociedade, estudar e blá blá blá, eu hoje me vejo assim privilegiado em muitos sentidos, né, pela cor da minha pele, pela minha genitália, enfim. Mas assim, qual que é o primeiro ponto interessante pra gente pensar? É a gente pensar nos privilégios que todo homem tem, né? Privilégios, privilégios, privilégios e reforço de privilégios, passação de pano para manter os privilégios. Traduzindo, vamos lá, vamos começar da infância, né, quando a gente é criança. A gente cresce ouvindo toda uma construção a respeito de uma ideia de masculinidade, o que é ser homem, né? Isso é ser homem, isso não é ser homem, né? Interessante que como
o ser homem é visto como um atributo, né, uma qualidade, enquanto não ser homem já te coloca num lugar inferior e subalterno, né? Inclusive tem um livro interessante que fala sobre isso, que tem vários artigos, ele tá até ali, eu não sei se eu consigo ver agora, mas o nome dele é De Guria Cabra Macho, e ele reúne vários artigos sobre masculinidades. E tem muitos artigos interessantes, e uma coisa que me marcou assim nesse livro foi a ideia de masculinidade hegemônica e masculinidade subalterna, né? O que seria uma masculinidade hegemônica? Bom, me parece assim, segundo pesquisas também, né? Enfim, que está aí rolando, a masculinidade hegemônica seria exatamente essa ideia do macho, né? O que é ser homem. Daí a gente pode pensar, ser homem é ser forte, não chorar, não mostrar sentimento, ser ativamente sexual, super sexual, o homem é sexo, a mulher é amor, né? A gente ouve isso desde criança, né? E, enfim, junta vários tipos de ideias a respeito do que é ser um homem de verdade, né? Daí entra outra questão que é não ser um homem, né? Daí no caso a gente vai colocar aí o que o livro me traz assim de forma teórica e bem interessante, bem de acordo com a realidade, que é masculinidades subalternas, né? Seria como a masculinidade hegemônica, o macho, cabra macho raiz, vê os não machos, né? Daí entra não só homossexuais, bissexuais, transexuais, mas entra homens que não se encaixam nesse padrão, né? Esse padrão aí superestimado, um ideal de homem que na verdade, além de ser muito inalcançável, não se sustenta, né? Bom, voltando à infância. Eu acho que tem um documentário também bacana para se ver a respeito disso, que se chama A Máscara que Nós Usamos. Esse é o título em português, mas ele é apresentado, acho que o título em inglês, The Mask, enfim, não vou lembrar agora que... Enfim, não vou lembrar, mas ele fala exatamente sobre as construções dessas masculinidades, né? E de como a gente começa isso lá na infância, com a molecadinha. Bom, começa também pensando na indústria capitalista que fornece formas de vida consideradas normativas, a gente pode pensar pelos brinquedos, né? Se você for numa loja de brinquedo, talvez hoje tenha mudado um pouco, que a discussão aí está ganhando um espaço aí em termos capitalistas, né? Não que esteja se importando de verdade, porque não vamos se enganar. Mas, assim, pensando de forma assim clássica, se você for numa loja de brinquedo, você vai ver uma infinidade de brinquedos para meninos que muitas vezes inclui arma, guerra, heróis, construção, enfim. Para meninas você vai encontrar bonecas, serviços domésticos, bonecas, serviços domésticos, bonecas, serviços domésticos. Então isso é muito complicado, né? Daí assim, a gente como criança, imagina só, a gente cresce ouvindo muita coisa. Eu acho que uma coisa que a gente cresce ouvindo é que homem é assim mesmo. O homem não vai mudar, o homem é safado, todo homem é meio cachorro, o homem não consegue resistir, o homem pensa com a cabeça de baixo e blá blá blá. A gente cresce ouvindo isso. Por exemplo, se a gente, assim, desde criança a gente escuta um caso assim, vamos lá. Fulana transou com ciclano. A menina foi fácil, o cara só foi homem, né? Então existe um imperativo na questão do sexo também, né? Desde criança. Isso é desde criança. A gente cresce entendendo isso. Então, isso não tem dado muito conta, assim, porque recentemente eu li um artigo também, bem interessante, que fala a respeito de como a pornografia ela prejudica a sexualidade do homem, por exemplo. A pornografia, que assim, é um produto dirigido a homens, que geralmente em muitos aspectos e em muitas categorias de pornô existe o uso do corpo da mulher como um instrumento, existe a temática do estupro e assim, banal. Você entra no Xvideo, você vai ter categorias de vídeo em que realmente você assiste a um estupro e tudo bem, legal. É filme, né? Mas na verdade
Há artigos também que eu li um tempo atrás. Eu não vou trazer agora as referências, infelizmente, mas talvez eu traga futuramente. Que fala a respeito exatamente disso também, né? Da exploração da mulher, do estupro, da cultura do estupro, enfim. Mas me referindo ao artigo anterior, que eu comentei sobre como a pornografia tem prejudicado a sexualidade dos homens, a pornografia ela cria um ideal inatingível também, né? Sempre o homem super macho, a menina às vezes muito infantilizada, submissa, e no mundo real você não vai encontrar exatamente isso, né? É um pouco diferente. Daí os homens eles têm tido assim, segundo a pesquisa, têm tido dificuldade de ereção, né? De fazer sexo de uma forma geral, assim, né? Que parece que existe aí um ideal, assim, fixado na ideia das imagens pornográficas, super com closes, super ideias de masculinidade, de fortaleza. Daí quando chega na vida real, o cara não sabe se relacionar com uma mulher, ou com um homem, né? Porque quando a gente fala de machismo, a gente fala também não só dos homens héteros. Claro que os homens héteros estão no topo aí dessa parada. Mas no meio LGBT também existe bastante misoginia e machismo. Existe, né? Existe sim. Misoginia, assim, eu acho que também é uma palavra aí que tem surgido bastante aí na mídia, em geral. E o que é uma misoginia, né? Misoginia é o ódio à mulher, né? O ódio ao feminino. Então, assim, vamos pensar de novo na ideia que eu coloquei no começo do vídeo, que foi a masculinidade hegemônica, o macho, e masculinidades subalternas, os não machos, gays, caras que não se enquadram no estereótipo de Vin Diesel e etc. E vamos pensar em misoginia, né? Quem não é o macho, logo vai ser alvo do macho, né? Se você não é um macho ou um homem de verdade, você é porque você tem características que talvez sejam femininas. E aí é a grande questão, né? Que existe misoginia, assim, tanto no mundo heterossexual como no mundo LGBTQI+. Que na verdade é o mesmo mundo, né? Daí é uma coisa aí pra gente observar também, que é o mesmo mundo, apesar das características diferentes, enfim. Mas assim, pensando na coisa de macho, né? O que é um macho? Vamos pensar. Quando fala de macho, pra mim, eu logo penso em animal, né? Macho e fêmea, cachorro, cadela, enfim. E como isso animaliza a questão humana? Vamos ver se eu estou viajando, mas eu acho que talvez não. Me parece que não. Então o homem ele é visto como um ser animal, né? Sexual, como eu falei, aquela coisa do homem pensar com a cabeça de baixo. Não existe pensamento, ninguém pensa através de um órgão sexual, né? E isso é uma frase que se repete, sabe aquela coisa que se repete, repete, repete? Há uma mentira que tanto se repete que parece que é verdade. Eu acho que esse é um dos casos. E isso sustenta aí muita coisa complicada. Porque, por exemplo, no caso de um estupro, então o homem simplesmente não conseguiu se controlar, né? A menina estava ali com roupa curta. E se ignora um monte de fator, né? A pressão da sexualidade para o homem tem que ser o fodão, né? Se ele não for, ele tá numa categoria menor. E o quanto isso é violento, né? Eu acho que a questão do macho, além de me atribuir uma questão animalesca, me atribui também a violência, né? Eu acho que assim, também agora recordando um pouquinho que eu falei antes no vídeo sobre os brinquedos para os meninos. Arma, guerra, blá, enfim. Então a gente é sempre assim jogado para ser violento, jogado para ser um super macho comedor, catador, enfim, toda essa coisa aí. O que é uma bobagem, porque assim, eu acho que é uma coisa muito assim que se estimula de forma quantitativa, né? Quantos minas esse cara pegou, e isso vai fazer dele, nossa, o rei da cocada preta. Mas na verdade a sexualidade, enfim, em si
E a gente escuta aí agora as mulheres falando, que eu acho que é importante escutar as mulheres falando, que os caras não estão sabendo transar direito, né? Então aí é um problema também, né? Porque assim, a partir do momento que a gente pensa que a sexualidade só existe no âmbito masculino e que a mulher, na verdade, ela só transa por amor, isso é meio complicado, né? Os homens podem transar, as mulheres não, né? Prendem suas cabetinhas que meus bodes estão soltos. É uma lógica complicada. Eu acho que daria para fazer 200 vídeos falando sobre isso, mas isso aqui talvez seja uma introdução. Eu vou reler esse livro que eu comentei aqui no vídeo e vou tentar tirar algumas coisas novas aí. Mas enfim, eu acho que é uma coisa que já encheu o saco, na verdade. Essa coisa de ser macho, né? Ser macho é ter o poder. Hoje temos machos no poder. Machos brancos, que sempre traz uma ideia de virilidade, de ser o cara. Cultura patriarcal, vamos chamar assim, né? Que assim, a Millennials tem mostrado aí a potência do masculino hegemônico. Então assim, esse vídeo falei sobre muitas coisas de formas recortadas, mas eu acho que é um vídeo aí talvez para puxar outras ideias, né? Então é isso, beleza? Vídeos mais curtos, eu acho que mais pra frente mais elaborados. Eu quero usar mesmo a ideia de ensaio, começar a escrever e tentar transformar essa escrita em vídeo. E quem tiver interessado em continuar assistindo, pra mim vai ser legal. Vou continuar aí, tenho 66 inscritos. A cada inscrito que eu ganho eu já fico um pouco mais satisfeito, assim. E tudo bem, a gente continua aí. O espaço tá aí, o espaço é livre, né, teoricamente. Então vamos usar ele pra falar. Beleza? Bom final de semana, juízo. E aí, é nóis, tamo junto. Espero que vocês continuem me acompanhando, quem acompanha. E aí, ó, esse barulhinho de moto é um sintoma do macho que eu falo, né? Enfim, a gente pode discutir isso depois, tá bom? Beijo, abraços e é nóis, tamo junto.